Bom dia, classe. Espero que todos estejam em gozo de boa saúde. Fala, professor Edilson Álvaro. Estou gravando mais um vídeo no intuito de garantir que as possíveis dúvidas sejam esclarecidas. Hoje estamos a falar sobre os aspectos introdutórios da disciplina de Introdução à Gestão. Propriamente, estamos a falar dos conceitos, do processo administrativo, dos níveis de gestão, bem como os critérios de avaliação, portanto, do gestor. Importa dizer que a gestão é um termo que vem do latim gestione, cujo significado faz referência ao ato de gerir, gerenciar ou mesmo administrar. Assim sendo, na ótica de Sebastião Teixeira, gestão é o processo através do qual se consegue obter resultados, tendo em conta os esforços dos outros. Esse conceito é meio um pouco ambíguo, né? Que dá margem a muitas interpretações. Daí que Maximiliano traduz a ideia de que a gestão é um processo dinâmico de tomada de decisões sobre os recursos colocados à disposição pela empresa para possibilitar o alcance dos objetivos ora definidos. Esse conceito é muito mais esclarecedor em relação ao Sebastião Teixeira, mas o que vale aqui realçar é que a gestão enquanto processo, ele não é um processo estático, mas sim dinâmico, cíclico, não é? Ele é um processo dinâmico e cíclico, o que implica dizer que todos os santos dias o gestor tem que planificar, tem que organizar, tem que dirigir e tem que controlar. Relativamente aos resultados, não é? Estamos particularmente a falar que são os objetivos da organização, não é? E a organização, ou ela produz bens, que são os produtos, ou ela presta serviços, não é? Mas esses bens, eles são produzidos ou prestados, não é? Pelos recursos humanos, o que quer dizer que, para além de planificar e organizar, ele precisa dirigir. Ela tem que dirigir pessoas. Tem que adequar os recursos certos para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades na normalidade. De acordo com Silva, traduz a ideia de que a gestão, portanto, é uma profissão, não é? Silva define a gestão enquanto uma profissão. Por que uma profissão? Porque a gestão ela consiste no exercício da atividade administrativa. O que quer dizer que a gestão é uma atividade administrativa. E ela é desenvolvida quer no nível institucional, bem como no nível gerencial, que também chamamos de nível tático ou nível intermédio. Nesta senda, importa-nos também definir o indivíduo, já que definimos o que é a gestão, agora precisamos saber quem é que, tanto, exerce essa mesma ação. É o gestor, que é um indivíduo dotado de autoridade e capacidades para mobilizar e utilizar os recursos postos à sua disposição pela organização. Então, para ser gestor, tem que ser um indivíduo que está dotado de autoridade, capacidade para exercer o poder, capacidade para nortear, capacidade para mandar e fazer as coisas acontecer, e tem que ter competências. Então, são essas capacidades. Essas capacidades elas podem ser conceptuais, elas podem ser técnicas e também podem ser em relações humanas. Né? O gestor tem que se fazer valer dessas competências para poder desempenhar da melhor forma as suas atividades. Ok. Entendido, portanto,
quem é o gestor, vale-nos certamente definir agora a organização, que é o espaço onde a gestão será desenvolvida, portanto, pelo gestor. Então, a organização pode ser entendida como sendo uma estrutura sistemática, uma instituição sistemática, composto por diversos recursos que atuam de forma interativa e integrada, visando sempre o alcance dos objetivos. A organização é uma estrutura organizada que é composta por diversos recursos, que estes recursos atuam de forma organizada, de forma interligada, quer dizer que existe uma relação, uma interdependência entre os recursos, não é? Para que aquilo que é o propósito da organização possa, de fato, ser alcançado. Pronto, depois de definirmos a gestão, definirmos o gestor, definirmos a organização, é importante, portanto, dizer que existem, portanto, para que a gestão possa ser desenvolvida na sua naturalidade, o gestor deve encarnar as funções da gestão. Ou seja, de acordo com Idalber Xavenato, no seu livro Iniciação à Administração, essas funções denominadas portanto, Teixeira, Xavenato, portanto, entende por processo administrativo. Por quê? E tem alguma razão, porque também pode ser vista como função administrativa, porque a gestão é uma atividade administrativa. Okay? Então, a gestão é uma atividade administrativa. Assim sendo, existem 4 funções resumidas, portanto, por Teixeira, Xavenato, entre outros, que vão desde, portanto, planificação, organização, direção e, portanto, o controle. A função do planeamento é um processo, uma função administrativa que visa definir ou estabelecer ou determinar os objetivos que devem ser alcançados e o que deve ser feito para alcançar esses objetivos. Estamos a tentar dizer que o planeamento é uma atividade que é desenvolvida no passado para ser, portanto, executada no presente a fim de ser alcançada no futuro. É algo futurístico, não é? Portanto, o planeamento é uma antivisão daquilo que nós queremos fazer. Quero dizer que nós temos que primeiro pensar para depois executar. Não é? Então, é um pensamento prévio sobre as coisas que queremos fazer, não é? E os meios que devemos utilizar ou as estratégias para poder alcançá-la. Então, o planeamento é uma função administrativa que visa determinar previamente, antecipadamente, os objetivos que queremos alcançar e de que forma, portanto, pretendemos alcançar. Só não podemos fazer a confusão entre planeamento e plano. Não é? O plano, portanto, encontra-se desdobrado no planeamento. Enquanto o planeamento é uma ideia, não é? É uma ideia, é um pensamento sobre as coisas que queremos fazer, o plano é um documento que vai espelhar a forma de como os objetivos irão de ser alcançados. Organização. A organização este termo organização é um pouco ambíguo. Ambíguo porque dá margem a muitas interpretações. E aqui vale realçar que, por um lado, temos a organização enquanto organização e a organização enquanto processo administrativo. O importante é sabermos em que momento, não é, aplicarmos este termo. A organização enquanto organização, estamos a falar de empresas, estamos a falar de instituições. Portanto, e a organização enquanto função, enquanto processo administrativo, estamos a falar, portanto, não é, da função, portanto, que o gestor poderá
desenvolver para poder, portanto, desempenhar com zelo a atividade de gestão. Então, a organização enquanto função, ela visa estabelecer a relação formal entre as pessoas e entre as pessoas e os recursos, visando o alcance dos objetivos. Esse conceito, portanto, dá margem aqui a também várias interpretações. A primeira, encontramos aqui o processo de acolhimento e a segunda, de integração. O processo de acolhimento, a organização é o processo que visa estabelecer a relação formal entre, primeiro, as pessoas, as pessoas conhecem-se, quem é quem, não é? Existe uma interação, um convívio entre essas pessoas e, a posterior, existe o processo de integração, que pressupõe colocar o indivíduo ao seu meio de trabalho, ou seja, o indivíduo lhe é apresentado as ferramentas que ele puder trabalhar, ou seja, a adequação ou a socialização entre as pessoas e os diversos recursos, que são os materiais, que são os equipamentos, a tecnologia, não é? Os meios financeiros, não é? Todos os demais recursos, portanto, tem de haver uma adequação, uma socialização com ele. Então, é a integração, que é a aplicação do indivíduo ao seu objeto de trabalho. Portanto, quando falamos de organização, falamos de adequar a pessoa no lugar que deve trabalhar. Estamos a dizer, o indivíduo com competência deve ocupar cargos, não é, equivalentes. Quer dizer, colocar a pessoa certa no lugar certo para desempenhar e alcançar os resultados certos também. Para acompanhar, executar e alcançar os resultados certíssimos. Então, show de bola. Organizar significa colocar a pessoa certa no lugar certo, a fim de alcançar os resultados também certos. Direção. A direção, portanto, também é uma função administrativa que visa orientar e influenciar o comportamento das pessoas. Isto é direção, que não pode ser confundido com liderança. Liderança é apenas uma capacidade, portanto, que se espera de qualquer indivíduo, mas a direção é uma função, é um processo administrativo. E para que a função seja completa, importa dizer que ela envolve 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é, portanto, a motivação. A motivação é o impulso, não é? Nada mais do que isto, é o impulso que os indivíduos, que os colaboradores, que as pessoas precisam para melhor desenvolverem as suas atividades e assim conseguir alcançar os objetivos. Isto é que é motivação. E ela pode ser dada, portanto, ou percebida de diversas formas. Tem a motivação intrínseca e tem a motivação extrínseca, ou seja, a motivação interna e a motivação externa. A motivação interna é aquele que depende essencialmente do próprio colaborador ou do próprio funcionário. Já a motivação externa é aquela que depende unicamente, portanto, não é, do exterior, ou seja, dos superiores, não é, de outras pessoas, portanto, ligadas à empresa. E geralmente, o benefício da motivação intrínseca, portanto, é a sensação ou a satisfação do dever cumprido. O trabalho bem feito, portanto, é a recompensa deste tipo de motivação. Já a motivação extrínseca é aquela, portanto, que a sua recompensa é baseada em méritos, não é? Em elogios, em meios financeiros, promoções, declarações, menções honrosas, não é? Todos esses meios é que simbolizam certamente a motivação extrínseca. Um segundo elemento que envolve a liderança, a direção, é a liderança.
portanto, que é a capacidade das pessoas fazerem aquilo que o líder quer, não é? E o mesmo deve ser feito sem qualquer obrigação. Quando falamos de liderança, não falamos de coação. As pessoas têm de falar, têm de fazer, têm de seguir, as pessoas têm que sentir-se influenciado, não por força, não é? Mas porque de per si entenderam seguir e acompanhar o líder. Um outro elemento é a comunicação. E a comunicação entende-se por processo de transferência de ideias, sentimentos, não é? De informações entre as pessoas. Entre as pessoas. Isto é comunicação. Partilhar sentimentos, ideias, informação entre as pessoas. E o último, portanto, ponto, ou a última função, ou o último processo administrativo, é o controle, que também é uma função administrativa, que visa em comparar ou verificar se os objetivos que foram definidos anteriormente, que foram organizados anteriormente, foram de fato executados na prática. Isso é o controle. É a verificação dos objetivos que anteriormente foram definidos, se na prática foram executados. Esperamos que, quanto a esse ponto, não haja dúvida. Passamos então para um outro ponto, que são os níveis de gestão. Existem certamente 3 níveis de gestão. Isto pode ser explicado em forma de pirâmide. Os níveis de gestão são 3. Nível institucional, nível intermédio tático e o nível operacional. Existem 3 níveis de gestão. Os níveis de gestão institucional é o nível, portanto, situado no topo da pirâmide. O nível, não é? Situado no topo da pirâmide. Fazem parte deste nível as pessoas mais ilustres da organização, como os próprios administradores, acionistas, não é? Como todo o pessoal da gestão, não é? Faz parte, portanto, desse nível. O que é que eles fazem neste nível? Eles definem a organização, o propósito da organização, definem a missão, a visão, os valores da organização. Eles definem aquilo que a organização deve alcançar no longo prazo. Atenção, longo prazo. Longo prazo, estamos a falar de 3 a 5 anos ou mais anos, se assim quisermos. A missão destes elementos é olharem para a organização como um todo. Não olham a organização, não definem objetivos apenas para o nível institucional, nem tampouco para o nível intermédio, nem tampouco para o nível operacional. Eles definem objetivos para o geral. Olham para a organização como um todo. A organização como um todo. Nível, portanto, intermédio. O nível intermédio, portanto, é um nível localizado no centro da pirâmide e fazem parte deste nível, não é, a classe gerencial. Quando nós falamos da classe gerencial, estamos a falar os chefes de departamento, ou seja, todos os chefes de departamento fazem parte deste nível. E eu falei da classe gerencial porque este nível intermédio, de acordo com algumas literaturas, eles também tratam este nível como sendo nível, portanto, gerencial. Então, os gestores de nível intermédio, ou seja, todos são gestores, não é? Nível institucional, do nível intermédio e, portanto, nível operacional. Todos são gestores. Cada um vai gerindo em função do seu nível. Então, fazem parte, portanto, do seu nível, fazem parte deste nível, portanto, os chefes, todos os chefes de departamento, fazem parte deste nível. Vale reforçar que o nível institucional, portanto, fazem parte, ou seja, fazem parte das figuras mais ilustres e estes definem os objetivos gerais da organização. O nível intermédio, o nível gerencial, portanto, a estes cabe pegar nos objetivos definidos, portanto, pelo nível institucional e traduzi-los em objetivos específicos, não é? Em modus operandi, não é? Formas de atuação, em estratégias
não é, em programas de atuação para que o nível operacional consiga desenvolver a sua atividade. Este nível é o nível que interliga o nível institucional ao nível operacional. É um nível de união. Ele pega toda a informação do nível geral, do nível institucional e, portanto, torna esclarecedor, cria estratégias, cria objetivos específicos, cria planos de ações para que o nível operacional possa, então, desenvolver sem qualquer problema. O nível e quanto, portanto, aos objetivos, os objetivos, portanto, que são alcançados neste nível são de médio prazo. Do nível institucional são de longo prazo. De nível intermédio são de médio prazo. Estamos a falar de 1 a 3 anos. E já o nível operacional, este é, portanto, composto por todos os funcionários de base, desde o chefe de secção, supervisores, líderes de equipa, todos esses encontram-se, portanto, no nível operacional. Qual é a sua missão? Pegar os objetivos específicos e criar planos de ações para, então, para cada área, a fim de poder executar o trabalho. Este nível é o nível que põe a mão na massa. É o nível que faz o trabalho mais pesado. É o nível que faz o trabalho físico. Não é? Este é o nível operacional. Operacionaliza, portanto, as atividades. Quanto ao objetivo desse curso, deste plano, ou deste nível, portanto, é de curto prazo. Não é? Estes definem os objetivos. Podem ser diários, podem ser semanais, podem ser quinzenais, podem ser mensais, podem ser bimestrais, trimestrais, semestrais, podem ainda ser anuais. Não é? Então, a duração é de dias até 1 ano. Espero que, portanto, esteja esclarecido. Quanto ao grau de importância, nenhum dos níveis é o mais importante, porque todos eles trabalham como um só para que o objetivo seja alcançado. O nível institucional depende, portanto, do nível operacional para que as suas ações sejam executadas. Atenção! E o nível intermédio depende, inclusive, do nível institucional para que as suas ações sejam executadas. Então, todos estes níveis eles têm uma interdependência, uma inter-relação. Dependem um do outro, para poderem desenvolver as suas atividades. Pois é. Então, concluímos também com os níveis. Vamos agora, portanto, abraçar os critérios de avaliação. A forma como os líderes, a forma como os trabalhadores, ou os colaboradores de uma determinada organização são avaliados, difere, de certo modo, da forma como os líderes ou os gestores, portanto, são avaliados. Enquanto para os funcionários utiliza-se, portanto, os métodos de avaliação mais básicos, como a escala gráfica, como a lista de verificação, a observação, a avaliação de 360 graus, a avaliação, portanto, da chefia direta, e a autoavaliação. Já, portanto, o líder ou o gestor de uma organização é avaliado tendo em conta o seu grau de eficiência e eficácia. O gestor de uma organização é avaliado em função da sua capacidade de utilizar os recursos e atingir os objetivos. Toda a responsabilidade da organização cabe ao gestor. Então, o gestor é avaliado mediante 2 critérios, que é o critério da eficácia e o critério da eficiência. Portanto, o critério da eficiência pressupõe a capacidade, portanto, que o gestor tem de produzir produtos ou serviços, ou prestar serviços com qualidade e quantidade, utilizando
os recursos disponíveis. A ênfase deste critério, ou o foco deste critério, recai especificamente não nos objetivos, mas sim nos meios que o gestor tem à sua disposição para conseguir produzir. O objetivo deste critério é a utilização racional dos meios que são postos à disposição de quem? Do gestor. Quanto à eficácia, é a capacidade do gestor atingir os objetivos. Nada mais do que isto. A ênfase deste critério resume-se nos resultados. Qual é a capacidade que o gestor tem de, portanto, entregar os objetivos, alcançar os resultados. Então, a ênfase, o objetivo, o foco deste resultado, deste critério, está nos objetivos. Enquanto a eficiência cuida dos meios, a eficácia cuida dos objetivos. Agora, o que se espera de um gestor é que ele consiga atingir os objetivos da organização. Isso é o que se espera. Que ele seja eficiente, utilize bem os meios à sua disposição e que ele consiga atingir os objetivos. Significa dizer que se ele utilizar bem os meios, ele tem fortes chances de alcançar a eficácia. Estamos juntos? Ok. Então, esse é o término da nossa aula. Por favor, qualquer dúvida, utilizem os comentários para poderem apresentar. E dentro da nossa disponibilidade, estaremos aqui para poder, então, esclarecer as possíveis dúvidas. Até lá, forte abraço. Até já.